Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo de quando vocês estiverem vendo esse vídeo no canal da Meu Pequeno Baobá. Hoje nós temos o nosso quarto de 5 encontros para falar sobre o livro Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. E nesse encontro de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9, 10 e 11, que são os capítulos... agora? Estudos feministas, acadêmicas negras, capítulo 10, a construção de uma comunidade pedagógica, um diálogo, e o capítulo 11, a língua, ensinando novos mundos, novas palavras. Eu acho que todo mundo que está agora hoje já participou do outro grupo, mas só para a gente relembrar, né, a ideia é que seja um grupo de estudos, então eu e a Leide, a gente está aqui como pessoas que estamos organizando o grupo, mas qualquer um e todos são convidados a participar para que a gente possa estabelecer esse diálogo, né? É o 8, né? Agora me perdi, meu Deus. 9, não 9, cadê o 9? Estamos começando bem a gravação. Posso começar, então? Eu estou perdido aqui. Então, começando pelo... Lembrando também que não precisamos seguir a ordem dos capítulos, tá? Mas, começando então aqui pelo capítulo 9, os estudos feministas acadêmicas negras, eu acho interessante começar falando justamente sobre a introdução que ela faz, que eu acho que, provavelmente, né, considerando a nossa geração, todas nós, mulheres aqui do grupo, passamos, e o Bernardo também, né, presenciou, passamos por essa questão de dar-se conta, né, do lugar imposto a nós desde crianças, né. Outro dia mesmo eu estava conversando com o meu filho mais velho, que tem 8 anos, e eu contei para ele que eu comecei a lavar a louça com 6 anos, né, que era a minha tarefa, era lavar a louça, né, colocava uma cadeira na beira da pia, porque eu não alcançava a pia, e lavava a louça, depois tinha que varrer a casa todos os dias, e ali pelos 10 anos, era, além da louça e da casa, varrer, né, eu era responsável por limpar o meu quarto. Só que quando o meu irmão tinha essa idade, ele não fez nada disso, né? Na verdade, acho que ele nunca teve a responsabilidade de lavar a louça, nem de varrer a casa, nem de limpar o quarto dele, né? Então, a gente vai aprendendo, né, esses lugares de ser mulher e como ser mulher, eles vão sendo ensinados desde a nossa infância, né? É uma coisa que ela não cita no texto, mas, por exemplo, até hoje, né, infelizmente, quais são os brinquedos? Ainda existem brinquedos direcionados para meninas e para meninos, e na maioria das vezes, os brinquedos para os meninos são pensados justamente em desenvolver o raciocínio lógico, habilidades matemáticas, trabalhar com construções, blocos lógicos, e para as meninas, a maioria dos brinquedos são voltados para esse lugar do cuidado, da organização, da casa, de fazer comida, né? Então, a gente vai aprendendo isso. E hoje que eu trabalho, por exemplo, com a faixa etária 1, que não existe isso, pelo menos, né? Não se espera que as crianças tenham essa divisão. Nós temos bonecas na sala, por exemplo, e as crianças pegam as bonecas, colocam no colo, dão uma madeira, porque é a vivência que elas têm, enquanto humanos com 1 ano de existência na Terra, né? Eles são cuidados por adultos e quando eles pegam as bonecas, eles reproduzem esse cuidado. Vou deixar tu falar, Bernardo, depois a gente continua. Não, eu queria falar sobre exatamente esse mesmo ponto que a gente começou ali, né? O que a gente compreendia com pouca idade o significado da desigualdade dos gêneros. E eu fui perceber essa desigualdade um pouco mais velho, né? Eu acho que é bem engraçado isso, que eu lembro que quando eu sou 2 anos e 4 meses mais velho que a minha irmã, e eu lembro que às vezes a gente estava brincando na rua, quando a gente morava lá em Santiago, e a minha mãe chamava a minha irmã para ir para casa, e eu poderia ficar na rua ainda mais um pouco, sabe? Então, são pequenas coisas que vão fazendo com que essas diferenças de gênero possam ser construídas, né? E ela desde da primeira infância, assim, né? Quando a criança, o bebezinho chega no quarto dele, lá no berço, enfim, e os adultos oferecem para ele uma boneca ou uma bola, né? Que são os brinquedos bem clássicos, assim, né, de menina e de menino dentro desse
parâmetro, isso já vai construindo, né, o que a gente entende, o que é ser menino, o que é ser menina, enfim. Então, a gente tem que parar para pensar sobre isso, porque são coisas construídas, né? Então, eu fico me repetindo às vezes, né? Mas por serem construídas, significa que a gente pode mudar elas também, né? E eu lembro uma vez que eu vi uma menina de vestido branco, assim, brincando, tinha ter, sei lá, 5, 6 anos, brincando na pracinha, e o pai dela ficou falando assim, fulaninha, não anda em tal coisa, não anda em tal coisa, porque essa tal coisa ela estava de vestido e ia aparecer a calcinha dela. Então, como tem toda uma sociedade, toda uma cultura que, não, se a menina usa vestido, a menina tem que usar vestido. Então, se ela usa vestido, ela não vai poder ver isso, não vai poder fazer um monte de coisa. Então, a roupa que a gente usa é uma coisa cultural, né? Então, de imaginar que o tecido, né? Uma saia tem um tecido que une ali as pernas, e uma bermuda tem um tecido que une, né, que separa as pernas. Mas a gente diz, a saia é para a mulher e a bermuda é para o homem, né? E é legal ver como, quando as mulheres começaram a usar calça, como as propagandas eram assim, então as mulheres agora querem ser homens. Como é que se tu estiver na rua, tu vai ver uma mulher, tu não vai identificar que é uma mulher porque ela não está usando mais saia. Então são coisas que a gente, a hora que a gente começa a ver um pouquinho que é tudo que já aconteceu, a gente vê que são coisas que vão se repetindo, né? Meu Deus, hoje os homens querem usar cropped, tá? E daí, né? É uma camiseta mais curta, não significa nada, é uma roupa, né? Mas a gente vai criando significado em cima dessas coisas. E não tem problema criar os significados, né? A gente vai criando na vida significados, mas a hora que a gente diz assim, fulaninho que é homem pode usar, e beltraninha que a mulher não pode usar, e a gente discrimina essa pessoa, que a gente mata essa pessoa, né? Então, são coisas que a gente tem que entender que elas são construídas e a gente tem que pode mudar. Uma coisa que eu achei interessante ali na 162, na página no livro preto e branco, né? Que ela coloca ali no meio da página, assim, nenhuma distinção de gênero caracterizava as relações sociais entre os negros. Então, de que a hora que ela estava, né, essa análise que ela traz, né, no início dos estudos dela, de que a hora que se falava sobre movimento negro, né, negritude, falava como um todo. Não levava em consideração como que o homem, a pessoa que é negra e homem, e a pessoa que é negra e mulher encaram o mundo e sofrem com o mundo de maneiras diferentes, né? E mais para frente já vai colocar aí uma coisa que eu notei assim, de que a hora quando se falava em negritude, se ignorava o gênero, e a hora que se falava em gênero, se ignorava a negritude. E a hora que a gente vai ver dentro do gênero homens negros e homens brancos vão sofrer diferentes opressões, ou se vão sofrer, né? No caso do homem branco, e mulheres negras e mulheres brancas vão sofrer questões diferentes. Então, são questões de análise que a gente tem que parar para pensar. E não é uma questão assim, se tu é mulher e tu é mulher negra, tu sofre mais opressão, então tu é pobrezinha. Não, mas a gente tem que entender que são questões sociais e que por mais que uma mulher negra ela possa encarar o mundo de uma maneira diferente de uma mulher branca, ela, né, e ser mais qualificada, enfim, ter muito mais dinheiro, ela vai continuar sofrendo racismo, ela vai continuar sofrendo machismo, né? Então, eu acho que eu falei no encontro passado, né, aquele cara, o brasileiro, que é um cara negro, e foi lá para a Europa, e ele estava sofrendo racismo lá, por mais que ele seja um cara milionário. Então, são questões que a gente tem que entender que acontecem, e da mesma forma que eu pude brincar ao longo da minha infância um pouquinho mais que a minha irmã na rua, a minha irmã foi privada disso, né? Então, e eu não tive culpa disso, né? Eu estava ali vivendo a minha vida. Mas agora que eu tenho essa consciência, qual é o meu papel para fazer com que essas questões sociais que são construídas possam mudar, né? Eu acho que ontem, no grupo de ontem, estava falando sobre a questão de ser homem, né, na educação infantil, e eu vi um dado do Instituto, que depois eu mando ali no grupo, que a cada homem na educação infantil tem 27 mulheres. Então, tem muito mais mulheres do que homens na educação infantil. Então, por exemplo, a hora que eu estou na escola e eu pego uma vassoura para eu varrer, eu faço isso enquanto Bernardo, professor, ponto. Mas eu sei que daqui a pouco, se uma criança
tá me vendo ali, ela vai entender, então o prof que é homem também tá limpando a escola, então não tem problema se eu, gurizinho, quiser limpar a casa. Se um dia eu estiver em casa e minha mãe e meu pai disser, olha só, fulaninho, isso é coisa de mulher. Não, mas olha só, lá em casa, lá na escola o prof estava varrendo, né? Então, a gente existindo, às vezes, já basta para a gente poder fazer alguma diferença, mas a hora que a gente tem um pouco mais de consciência, é legal que a gente possa fazer cada vez mais atitudes para melhorar esse impacto e que a gente possa construir uma sociedade diferente da que a gente viveu, né? Nas coisas que a gente acha que podem mudar. Pode falar, Leite. Não, eu também queria ter, e vou, né? Também queria fazer esse paralelo com essas referências que ela faz sobre o apagamento da história das mulheres negras quando se entende que, né, no livro verde, no caso, ela fala disso na página 153, quando se entende que, ao falar de feminismo, as mulheres brancas representaria, a história das mulheres brancas representava todo o feminismo. E quando se falava em racismo, né, ou negritude, os homens negros que representavam toda essa história. Então, as mulheres negras, elas ficavam escanteadas, tanto que ela conta, né, um pouco abaixo desse parágrafo, que fala sobre os acadêmicos que falavam da experiência negra, ela conta que escreveu um livro, mas que esse livro só foi publicado anos depois, quando as editoras de livros feministas aceitaram que a raça era tema adequado e vendável dentro do campo dos estudos feministas. E aí eu também quero retomar uma fala que ela faz no meu livro, é uma página antes da onde está essa citação que o Bernardo trouxe. Que página era para ti, Bernardo? No preto. Essa que fala das mulheres e experiências universalizadas às brancas. Eu não sei agora. A minha citação que eu falei ali na distinção de gênero e tal, É na 162. Então, acredito que agora o que eu vou falar está na 161, para quem está no livro preto. É quando ela vai falar da experiência dela, tá? É um parágrafo que inicia assim: dada essa realidade da minha experiência, quando eu estudei numa universidade predominantemente branca, fiquei chocada ao ler trabalhos acadêmicos de várias disciplinas, como sociologia e psicologia, sobre a vida dos negros, escritos desde um ponto de vista crítico, partia do princípio de que nenhuma distinção de gênero caracterizava as relações sociais entre negros. Engajando-me no nascente movimento feminista quando era estudante de graduação, discurso de estudos da mulher, assim que passaram a ser oferecidos. Mas também aí fui surpreendida pela tremenda ignorância sobre a experiência negra. E aí ela conta, né, que depois da surpresa ela mudou para raiva, né? E aí eu acho interessante que, apesar dela contar que ela foi se dando conta disso muito cedo, né? Em outros capítulos ela já retoma isso. Eu também, eu não fui uma pessoa que me dei conta das questões de feminismo e machismo cedo. Isso aconteceu para mim quando eu entrei na universidade. E já na trajetória da Bell Hooks, o ingresso na universidade, na oportunidade de estudar coletivamente, justamente engajou ela nesses movimentos, né, de pertencimento, né, de narrar a sua própria história, né, voltando, como dizia Chimamanda, de não ser uma história única, a história dos negros é dos negros, só dos homens negros. Não, tem a questão das mulheres, tanto que, estudando um pouquinho sobre o feminismo, quando se fala em feminismo radical, por exemplo, tem gente que acha que radical quer dizer, sei lá, extremo, né, que é mais agressivo e tal, sendo que o radical vem de raiz, né? Então, o feminismo radical, ele seria uma vertente inicial do feminismo, né, de que é de luta de mulheres negras, luta de mulheres brancas, que faz distinção de movimento de acordo com a necessidade. Pode falar, Bernardo, para eu não me prolongar muito nisso. Tá? O que eu ia falar é ali na 162 do livro preto, e ela coloca assim, logo depois dessa citação que ela te fez, né? Perturbei-me pelo fato de as professoras e alunas brancas ignorarem a diferença de gênero na vida dos negros, de falarem sobre a condição e a experiência das mulheres quando estavam se referindo somente às mulheres brancas.
E daí eu listei o termo ali condição, que é um termo que nesse contexto eu consigo entender, porque a hora que a gente está falando de negritude, não é tão... Mas bem que pode ser também. Enfim, é um termo que eu acho bem problemático. Eu não gosto de usar condição, porque geralmente se coloca assim, quem é LGBT tem essa condição, como se fosse uma coisa de doença, sabe? Então, eu não estou dizendo que é barulho que está errado, né? Mas, enfim, eu evito usar o termo condição, que eu acho que ele sempre tá carregado, assim, de uma carga negativa, pelo menos para mim, né? Pelo menos na língua portuguesa, enfim. Mas ali na 164, desse livro preto, ela diz no finalzinho ali, né? O discurso negro sobre o feminismo se viu muitas vezes presos em debates infindáveis sobre as negras deverem ou não se envolver no movimento feminista branco. O que vinha primeiro, nossa feminilidade ou nossa negritude? E eu achei interessante a gente pensar sobre isso, né? De que a gente se entende primeiro enquanto homem, enquanto uma mulher, né, ou uma pessoa não binária, enfim, mas, né, geralmente isso vai se estudar na adolescência, vida adulta, enfim, enquanto o gênero, no sexo, acho que primeiro seria o sexo, né, porque é o que nos marca, né, fisiologicamente, geneticamente, enfim, eu acho que seria o sexo, mas eu não sei se daí depois seria o gênero ou a nossa etnia, né? Eu não consigo saber assim, ou se é uma questão que vem junto, enfim, ou o que mais, conforme a gente vai crescendo, é o que mais toma a diferença. Enfim, eu acho que depende muito do contexto social em que a gente vive, né? Então, eu posso viver numa bolha aqui dentro do que eu convivo e achar uma coisa, mas pode não ser outra. Mas eu achei legal a gente ter essa distinção, né? De que foi uma coisa que a gente conversou no outro encontro, assim, de que a mulher, ela tá sendo vista só como mulher, mas ela não é só mulher, ela é uma mulher negra, e isso não é contradicente, né? Ela pode ser essas duas coisas, e ela é essas duas coisas, e elas não precisam ser contrárias, elas podem ser lutas que vão estar juntas, né? E é exatamente o que ela coloca ali, ó. Na página 165, na metade, ela coloca assim: nem sempre voltávamos com nossa energia para convidar outros negros a encarar o pensamento feminista como um ponto de vista capaz de elucidar e aumentar nossa compreensão intelectual da experiência negra. Então, isso de que, né, ela está dizendo isso, de a hora que começaram a falar sobre feminismo dentro do movimento negro, estavam achando, não, isso vai diluir a luta do movimento negro. Mas a hora que a gente está falando sobre o movimento negro e não levando em consideração como as mulheres são tratadas dentro da sociedade, a gente está fazendo um movimento negro, né, lutando pelo movimento negro, capenga, né? Porque esse movimento negro, se ele só lutar pelo direito do homem negro, a gente vai estar deixando uma parcela da população a ver navios, né? Então não é uma coisa positiva a gente achar que essas lutas vão ser menores se a gente trabalhar elas juntas, pelo contrário, a gente vai estar valorizando essas pessoas que são mulheres e são negras para que elas possam ir junto na luta, né? E fazer um paralelo na questão das escolas de educação infantil, assim, por exemplo. A maioria das pessoas que trabalham na escola de educação infantil são mulheres, mas daí então, por eu ser homem, eu não vou pegar uma luta de educação infantil, né? Não faz muito sentido. Se é um ambiente de trabalho, lógico, é um outra dinâmica, né? Mas enfim, de se a gente está entendendo que quem sofre são todas as pessoas que estão trabalhando na escola de educação infantil, então todas essas podem lutar. Então, se a gente está entendendo que o racismo está acontecendo e está trazendo um malefício para as pessoas, então por que a gente está trazendo? Não vai só pensar no homem negro, né? Então, a gente não pode tentar mudar um movimento continuando uma outra pressão nele, né? Então, acho que foi semana passada eu falei também, né, de que a gente tem que pensar, vislumbrar uma revolução, né, do sistema capitalista, mas não pode fazer uma revolução onde os trabalhadores sejam racistas, sejam homofóbicos, sejam machistas, sejam capacitistas, enfim, né? Então é uma revolução como um todo, mas a gente tem que fazer pequenas revoluções para que a gente possa viver nessa sociedade que não vai do dia para a noite deixar de ser capitalista, mas para quando essa sociedade superar esse sistema, a gente possa viver uma sociedade um pouco mais justa, né? Não só, porque não adianta assim,
Tá, tudo bem, agora vencemos o capitalismo, estamos na sociedade comunista, socialista. Mas daí agora tem os guetos lá, o pessoal, quem é negro fica lá, quem é branco fica aqui, quem é indígena fica lá. Não, não adianta, né? Então a gente tem que se entender enquanto classe trabalhadora e respeitando sim as suas diferenças, né? Ser classe trabalhadora negra e mulher vai sofrer opressões do capitalismo, mas vai sofrer opressões por ser mulher e por ser uma mulher negra. Então, não é... parece que é pensar demais, né? Mas é entender que essas diferenças fazem diferença na nossa vida, né? Visto o que eu falei lá, eu poderia brincar mais na rua. E quantas outras coisas eu pude fazer que a minha irmã não pôde, sabe? Então a gente tem que pensar nessas pequenas diferenças. Leite? Eu queria pegar uma fala que ela faz no final desse capítulo. Nossa, agora que eu vi que eu tô ficando toda manchada. Sabe aquelas canetas que vão manchar na mão? É a que eu tô usando. Mas, no final, o parágrafo final, que é um parágrafo bem grande, diga-se de passagem, na metade dele ela fala o seguinte: para mim, o verde é um 61, final do capítulo. O retrocesso antifeminista que atualmente afeta a cultura como um todo mina o apoio à produção acadêmica feminista. Visto que a produção feminista por parte de acadêmicas negras sempre foi marginalizada na academia, meu Deus, me perdi, na academia, marginalizada tanto em relação à hegemonia acadêmica existente quanto à corrente principal do feminismo. Aquelas entre nós que creem que esse trabalho é crucial para qualquer discussão imparcial da experiência negra têm de intensificar seu esforço de educação em prol da consciência crítica. E aí eu acho que essa citação é bem pertinente também, porque atualmente a gente vive, e aí, não sei, posso estar indo longe, tá? Mas existem vários sinais indiretos para algumas pessoas, mas que são bem diretos, de uma retomada de princípios mais conservadores, de maneira geral, né? A própria moda, como ela vem se apresentando atualmente, até posso ver se eu acho depois um vídeo bem interessante que eu vi de um rapaz falando sobre isso, né? O que está na moda atualmente para as mulheres, por exemplo? Saia longa, remoção de cílios, de alongamento de unha, o mais natural possível, não pintar o cabelo, não fazer luzes, não sei o quê. Isso tudo tem a ver com essa retomada de princípios mais conservadores, porque atualmente nós vivemos um momento onde a ascensão política da direita vem crescendo muito, né? Não só no Brasil, mas a nível global. Né? Então, quando ela fala do retrocesso antifeminista, olha todas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente nos últimos dias, toda semana tem alguma notícia, não que, na verdade, todos os dias isso acontece, né? Mas toda semana repercute uma notícia de homens sacrificando seus próprios filhos, na maioria dos casos, para atingir suas ex-companheiras, por exemplo, né? Então, olha a quantidade de movimentos e retrocessos, né? A própria série que está em alta atualmente na Netflix, Adolescência, ou Adolescente, eu sempre troco, Adolescência, fala, né, sobre essa nova geração de meninos que vivem um celibato involuntário, né, que eles acreditam na teoria 80-20, né, de que 80% das mulheres se interessam apenas por 20% dos homens. Então, olha toda isso que parece isolado, na verdade, são atos globais, né? E quando a Bell Hooks fala, né, de que ela teve que lutar, que ela teve que se colocar contra esse feminismo neutro, contra essa visão do que é negritude, que também era neutra quanto ao gênero, né? Tudo isso são questões atuais ainda hoje, né? A própria questão, né? Ano passado, a gente se propôs, eu e o Bernardo, a estudar somente livros de mulheres, por exemplo, né? Dentro da pedagogia, não é um movimento difícil, por quê? Porque a maioria das profissionais da educação são mulheres, consequentemente,
as estudiosas da educação também são mulheres. Em compensação, grandes nomes da literatura voltada para os estudos pedagógicos são nomes de homens, mesmo que eles não ocupem a maioria dos lugares dentro da educação. Então, esse lugar acadêmico que a Bell Hooks foi se apropriando, né, e progredindo ao longo da sua vida, é um local que ainda hoje, né, não tem um domínio, né? Nós tivemos ano passado, acho que foi no mês dos professores, né? Foi em outubro, nós tivemos uma live com uma psicóloga, que é uma psicóloga afrocentrada, né? E a gente pode até colocar aqui o link depois. Então, existem essas reafirmações dentro de vários campos, porque é necessário. Ah, mas psicologia é psicologia. Não. Eu nunca vou sofrer e nunca vou saber como é estar na sociedade como uma mulher negra, porque não tem essa vivência, né? No Brasil, muitas mulheres negras trazem esse relato, por exemplo, da solidão da mulher negra, que é difícil para uma mulher constituir uma família que prevaleça, né? A maioria delas não é apresentada, por exemplo, como namorada, e, consequentemente, não casam. Quando tem filhos, não mantém relação com seus parceiros. Então, tudo isso faz parte da nossa história e da história de uma maneira geral também. Fernanda. E é louco pensar, né, de que a Bell Hooks, ao longo da escrita dela, ela vai trazer várias vezes a questão dos banheiros. Eu estou já me pulando o assunto, mas, né, as questões, pessoas de cor, né, o que ela traz ali, eu estudava numa escola só para pessoas negras, daí depois a gente teve que juntar, e as pessoas, né, quem estudava nessa escola teve que ir para outra escola, que antes era só de pessoas brancas, enfim, como tinha essa separação, né, e eu fui pesquisar aqui, ó, Jim Crow, ó. As leis foram aplicadas entre 1877 e 1964. Na prática, as leis de Jim Crow exigiam instalações separadas para brancos e negros em todos os locais públicos dos Estados Unidos que faziam parte dos antigos Estados Confederados da América e outros estados a partir da década de 1870. Então, eu lembrei isso porque eu vi ontem um videozinho do filme Estrelas Além do Tempo, que daí são mulheres que são físicas, eu acho, científicas, não lembro exatamente a área, mas acho que, se não me engano, são físicas, e são mulheres negras, e daí tem uma cena de uma moça falando, né, que o chefe dela tá perguntando, por que tu fica, né, 40 minutos fora e tal, e ela tá dizendo, eu tenho que andar, sei lá quantos metros, quilômetros, não lembro, para ir no banheiro, porque dentro do espaço que ela tinha, né, do espaço que ela trabalhava ali, não tinha banheiro para pessoas negras, então, né, e hoje em dia, isso é ridículo, mas é ridículo porque a gente não tem esse pensamento racista e porque a gente nasceu numa sociedade que isso já tinha acabado, né? Então, aqui no Brasil não se deu tanto isso, mas, né, por mais que não se tivesse dado isso de maneira de lei no Brasil, a questão da escravidão aqui do Brasil tem reflexos até hoje, né? A função do quartinho de empregada nas casas é um reflexo disso, né? E eu já morei nesses quartinhos, assim, né, alugando e tal. Daí tu vê, assim, eu entrava na casa, era a cozinha e o meu quarto. Às vezes eu só usava outros cômodos da casa para ir tomar banho. Então, né, a gente acaba ficando mais isolado ali. Então, a fulaninha, a gente adora aqui a fulaninha trabalha com a gente há 20 anos, ela é quase como se fosse da família, mas a gente não quer trabalhar, não quer assinar a carteira dela, né? A gente não, a gente ama a fulaninha, sim, sabe? Então, são questões que a gente vai internalizando, né? Estava vendo sobre a questão de que até o trabalho, como o Brasil foi um país que a escravidão acabou, mas a gente tem reflexos disso até hoje. E um desses reflexos é essa questão do trabalho, como que a gente... Isso é mundial também, mas eu acho que no Brasil a gente tem um pouco mais de que a gente vê o nosso chefe como o nosso senhor de engenho e o nosso chefe nos vê como um escravo, né? Um escravo moderno, assim, de, não, tudo bem, se a hora que tu entra aqui no trabalho, tu tem que esquecer da tua vida de fora. Ao mesmo tempo que, a hora que a gente bate o ponto para ir embora, a empresa quer que a gente continue trabalhando, né? Então, de onde vêm essas relações, né? E eu acho que não estou dizendo que é o único, né? Mas acho que um dos aspectos
é o nosso passado escravagista e como o Brasil nunca encarou isso de uma maneira séria, sabe? De que a hora que tu pegou e tá, não, as pessoas, né, vamos abolir a escravidão. Primeiro que não foi uma coisa, dada, nós somos os bonzinhos, né? Mas como que isso foi dando todo o início do que acontece hoje, né? A população negra, ela é a maior parte do Brasil e boa parte da população negra está em favelas, né? Então, por que as pessoas negras do nada decidiram ir morar em lugares que não tem condições tão boas? Porque era onde tinha, né? Então, se a gente parar para pensar um pouquinho na nossa história, a gente vai ver que mais que hoje em dia não existe escravidão, racismo é uma coisa muito presente, né? E eu acho que a leitura desse livro, por mais que eu tivesse consciência disso, ver como a Bell Hooks traz isso, faz para pensar, tipo, olha só, eu estou vendo como ela estava vendo o mundo também, né? Então isso é o legal dessas trocas, e eu já vou me encerrar, porque esse ponto de trocas é o que ela fala ali na 174, né, no capítulo 10, né? A construção de uma comunidade pedagógica, no livro preto, na segunda página dele, ela diz assim: a prática do diálogo é um dos meios mais simples que nós, como professores, acadêmicos e pensadores críticos, podemos começar a cruzar as fronteiras. Então, bem isso, né, de que se ela não tivesse sentado e feito esse livro, a gente não ia ter a oportunidade de ler ele e poder trocar, conversar sobre isso. Por isso que os grupos são muito importantes, né, de que como cada um compreende uma coisa, cada um lê uma coisa, cada um consegue estabelecer relações do livro com a sua vida. Então, a hora que a gente começa a trocar, a gente começa a aprender coletivamente, isso é muito bom, né? Muito produtivo. Leite? Eu também quero falar sobre o capítulo 10, mas antes quero compartilhar uma história pessoal de família, né? Por exemplo, a minha falecida avó paterna, ela nasceu em 1926, no interior do Rio Grande do Sul. E ela me contava que quando ela era jovem, né, ia para os bailes, ela dizia que tinha o baile dos brancos e o baile dos negros. Né? E isso parece uma coisa muito distante, mas não, mesmo não existindo mais, né, regime de escravidão, ainda existia essa separação de espaços a serem ocupados. Né? A minha avó mesmo, né, ela era, né, filha de índia, né, com um homem que já tinha família constituída, então ela foi criada numa casa separada como trabalhadora da família do pai. Né? Tanto que ela não foi registrada por esse pai, ela não herdou nada dessa família, né? Ela, de certa forma, né, por ser descendente de um povo originário, também foi retirada dos seus direitos, né, enquanto filha e tudo mais. Mas aí também quero falar ali do começo do capítulo 10, a construção de uma comunidade pedagógica, um diálogo, e eu quero retomar o que ela fala no começo do capítulo, que ela diz: críticos que trabalham com pedagogia e têm um compromisso com os estudos culturais devem aliar a teoria e a prática a fim de afirmar e demonstrar práticas pedagógicas engajadas na criação de uma nova linguagem, na ruptura das fronteiras disciplinares e na descentralização da autoridade e na reescrita das áreas limítrofes institucionais e discursivas, onde a política se torna um pré-requisito para reafirmar a relação entre atividade, poder e luta. E nessa fala dela, eu vejo muito do Paulo Freire, né? Primeiro, do dar-se conta que ser professor não só isso, né? Tudo é política, mas ser professor é um ato e uma escolha política, né? E a partir dessa escolha e dessa consciência desse nosso lugar, politicamente falando, também vejo a fala do Paulo Freire, que ele diz que a gente tem que, em um dado momento da nossa vida, né, profissional, enquanto professores, a nossa prática, ela tem que ser o nosso discurso. Aquilo que a gente fala é aquilo que a gente faz, né? Que são basicamente coisas que são citadas nesse primeiro parágrafo. E ainda, continuando aliado com isso, eu quero trazer
logo que ela começa o diálogo, que começa falando ali, que é a fala dela, para mim é na página 167, tá? Mas de vocês é diferente. Logo que ela começa, no final, a última linha da fala dela diz assim: me libertou para sentir que a professora universitária é algo que vão me tornando e não uma espécie de identidade já estruturada que levo comigo para a aula. E eu acho que sempre que a gente faz esse paralelo, né, de que justamente esse é um constante tornar-se, né? Eu lembro que eu nunca esqueci essa fala, eu ouvi numa abertura de ano letivo na universidade, uma professora disse que ser professor é um constante tornar-se, porque a gente nunca está pronto, né? Porque a gente está sempre estudando, ou surge uma abordagem nova, muda alguma questão estrutural ou política, e a gente está sempre sendo atravessado cotidianamente e, com isso, tornando-se professores. E ela está fazendo o relato dela enquanto professora universitária, mas acho que isso cabe para todos nós, né? E aí eu lembro que eu já comentei isso algumas vezes, conforme eu fui me tornando e me constituindo professora progressivamente, chegou um momento que eu disse, nossa, coitada das primeiras crianças das quais eu fui professora, né? Porque, dava a folhinha pronta e não sei o quê. Só que essa era a base que eu tinha, era o que eu sabia sobre educação infantil, por exemplo, né? Então, eu não estava errando. Agora, a partir do momento, né? Agora que a partir do momento que a gente lê esse livro, que a gente pensa sobre políticas negras, sobre feminismo negro, né? Sobre, né, como há um apagamento da história das mulheres negras na luta e na transgressão enquanto estuda. A partir do momento que a gente lê esse livro e segue ignorando isso, aí sim nós estamos errando, né? Então, o erro, ele parte a partir do conhecimento. E, por enquanto, é isso. Fala, Bernardo. Eu também anotei esse mesmo ponto que tu colocou, coloquei assim, tornar-se professor e ser/estar professor, que eu falei no grupo de ontem, né, de que quando me formei no PIBID da Educação Física, a professora pegou e disse assim, formei não, né, no PIBID ela disse assim, de que a gente se torna professor depois de formado, e daí eu fiquei pensando, nossa, então vou me formar agora e nada vai acontecer, e eu acho que, e eu lembro que eu fiquei meio triste, assim, com isso, de tá, e agora o que vai acontecer, né, mas eu entendi o que ela falou, porque é exatamente isso que a Leite falou, o que a gente vai se tornando professor, e eu não tenho esse costume, mas vou buscar ter, que é de falar isso, a gente, né, que tu faz, Bernardo? Eu sou professor, né, a nossa profissão se torna um elemento da nossa personalidade, e eu acho que vou tentar colocar, eu estou professor, né, de que eu estou professor, quando eu me aposentar, se algum dia eu me aposentar, né, porque é um parênteses à parte, a gente não sabe se vai se aposentar, mas se eu um dia me aposentar e eu não fosse mais professor, eu vou ser outra coisa, né? Eu vou estar fazendo outra coisa. Então é legal a gente jogar com isso, que não só como um jogo de palavras, mas a gente entender que a profissão é a nossa profissão, ela não é a nossa, o nosso ser, né? Não tem, a gente coloca muito do nosso ser na nossa profissão, mas a gente não é só ela. E outra coisa, antes de a gente começar ali a parte do diálogo deles, eu queria só falar, no livro preto, é na 175, que ela, no meio, ela coloca assim, no meio da página, ela coloca assim, se realmente queremos criar uma atmosfera cultural em que os preconceitos possam ser questionados e modificados, todos os atos de cruzar fronteiras devem ser vistos como válidos e legítimos. Ao mesmo tempo, né, que mais para frente ela vai colocar, mais abaixo ela vai colocar, né? Isso não significa que não sejam sujeitos a críticas ou questionamentos críticos, ou que não haja muitas ocasiões em que a entrada dos poderosos nos territórios dos impotentes serve para perpetuar as estruturas existentes. Então, isso me fez pensar assim de que a gente tem que, né, o movimento LGBT, por exemplo, a gente tem que está aberto para as pessoas que não são LGBTs, porém as pessoas LGBTs têm que entender que elas estão ali como apoiadoras do movimento, senão a gente não pode, né, não pode desvirtuar o movimento. E a mesma questão, as pessoas no movimento que estão no movimento negro. As pessoas que não são negras, eu acredito eu, né, que elas podem participar e devem participar, mas entendendo que
ali é o lugar de protagonismo das pessoas que são negras, porque elas estão se organizando porque elas sofrem aquela opressão, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. E logo abaixo também coloca assim, esse risco, na última análise, é menos ameaçador que o apego e o apoio contínuo aos sistemas de dominação existentes, particularmente na medida em que afetam o ensino, como ensinamos e o que ensinamos. E esse, eu acho que é o nosso papel enquanto professor, que a gente está tentando ter uma prática, né, libertadora, assim, né, de que se a gente entender que a gente foi educado num sistema que era racista, que era preconceituoso, que era machista, qual é o nosso papel agora? Qual é o nosso papel agora? É reproduzir o que a gente aprendeu ou estudar, pensar, refletir para tentar mudar o que a gente aprendeu? Né? E isso é uma grande dificuldade na educação infantil, porque a gente teve uma educação que era muito bancária, né? Mesmo a educação infantil, era, que nem a Leite falou, era a folhinha pronta que tu dava para a criança e ela fazia em cima. Então, né, não tinha muita margem para a criança se colocar ali, mas a gente tem que ensinar, a gente tem que ofertar para a criança algo diferente do que a gente aprendeu. Então, é muito necessário esse espaço do, tá, eu aprendi assim, estou vendo outra forma, então vou tentar diferente, né? Mas a professorzinha, né, que não lembro quem fala, né, Lady, que sempre quer voltar, né? Então, a gente lutar para que ela não retorne. E só uma coisa, ontem, enquanto eu estava numa proposta com as crianças de argila, delas pintarem um baú que elas fizeram de argila, eu me pensei assim, nossa, por que às vezes eu fico cobrando, né? Ou cobrando não, mas eu pergunto, porque tu não vai pintar mais, ou tu não vai desenhar mais, né, para a criança? Porque eu gostaria que ela fizesse alguma coisa que eu entendo que é bonito, eu, Bernardo, que é bonito. Mas se eu tivesse num ambiente que não fosse a escola, se fosse assim, ó, Bernardo, tu consegue receber 5 crianças aí na tua casa e ficar com elas durante 1, 2 horas? Tá, fico. Eu não ia ficar cobrando elas, faz não, cobrando não, eu não cobro, mas eu não ia ficar esperando que elas fizessem o que eu quiser, que eu gostaria que elas fizessem. Nossa, toma aí a argila, pinta se tu quiser, como tu quiser, se não quiser pintar, enfim, né? Daí eu percebi que se eu conseguir me desapegar ao que eu entendo que uma escola deve ser, eu acho que vai ser produtivo tanto para as crianças quanto para mim. Né? Então, foi isso uma coisa que eu percebi ontem. Então, e no Baobá a gente está há 4 anos já estudando sobre educação e eu percebi isso ontem. Então, ao mesmo tempo que a Leide fala, né, eu tenho pena das crianças, né, que foram as primeiras com as quais eu trabalhei, daqui a pouco pode ser que daqui a 10 anos a Leide fala a mesma coisa. Em 2025 eu tenho pena das crianças, né? Mas vocês entendem essa lógica? Que se a gente estiver sempre se questionando sobre a nossa prática, a gente vai estar pensando, nossa, olha, eu achava que ano passado era melhor fazer isso, e agora vi que não, posso fazer outra coisa, né? Sempre evoluindo e se tornando professor, né? Eu só vou ler o que a Tabata colocou e já passo para a Leide ali. Ela colocou, sinto que me beneficiei muito por não ser apegada a mim mesma como acadêmica ou professora universitária. Isso me deixou mais disposta a criticar minha pedagogia e aceitar a crítica dos alunos e das outras pessoas sem sentir que questionar o mundo como eu dou aula equivale de modo algum a questionar meu direito de existir no planeta. Isso que é bem isso, né? Se a gente pega o trabalho como a nossa única personalidade, a hora que a gente perde o trabalho, a gente perde a nossa personalidade, né? Isso é triste e acontece com todo mundo, mas a gente tem que tentar encontrar outras maneiras, né, de reverter isso. E ela colocou, sinto que uma das coisas que impedem muitos professores de questionar suas práticas pedagógicas é o medo de que essa é a minha identidade e não posso questioná-la, exatamente. Penso muito sobre isso, eu me questiono o tempo todo. E me interesso que impressiono que tantos colegas têm esse medo. Mas aí, acho que inclusive vai de encontro a essa fala da Tabata. Seguindo no diálogo deles, ali na terceira. Sim, na segunda vez que a Bell Hooks fala, ela conta que quando ela comunicou que seria professora e tal, que a família não esperava, nem ela mesma, né, que seria professora universitária, porque eles nunca tinham ouvido falar
não tinha o conhecimento de uma professora universitária negra, por exemplo. E aí, em seguida, ele diz, né, que os pais dele, que eram de classe trabalhadora, viam a educação, na verdade, como um meio para um fim e não como o fim em si, né? E eu, lendo isso, eu me dou conta de que, embora eu sempre tenha dito que seria professora, desde criança, né, das minhas brincadeiras, esse era o meu desejo, a minha família sempre apoiou a educação. Também venho de uma família, né, periférica, uma família humilde, e eles sempre incentivaram que fosse a escola, que estudasse, tal, mas o estudo sempre como um meio para atingir uma melhor qualidade de vida. Estudar, por exemplo, terminar o ensino médio para conseguir um emprego de carteira assinada, né? Ou, né? Enfim, tanto que logo que comecei a comprar livros e ler, a minha mãe, eu lembro que ela falava assim, nossa, está botando dinheiro fora, comprando um monte de livro, porque ela não conseguia entender, né, essa relação. Ela não teve essa construção ao longo da vida dela, né? Para ela comprar um livro, para quê, né? Vai comprar um livro. Hoje, sei que ela vê de outra maneira, mas olha quanto tempo se passou. Desde que, tanto que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, fui educada dessa maneira, para que, bom, se estuda para poder ter um emprego melhor. Então, e aí, conforme eu fui entrando na universidade, me constituindo professora, começando a fazer estágio, essa foi uma construção que foi minha, mas também foi da minha família, de entender esse lugar que eu ocupo, né? Tanto que quando eu ingressei na escola pública, enquanto professora, eu lembro que a minha mãe falou, nossa, tu lutou tanto para chegar nesse lugar, né? E aí eu vi que ela finalmente tinha entendido. E ainda quero falar, e vou pular bem lá para frente, mas a gente volta, tá? Eu só quero fazer um paralelo com o último capítulo de hoje, porque é uma coisa que ela fala bem no começo, eu achei que é muito bom, eu acho que isso é importante para a gente fazer esse link. Lá no início do capítulo 11, ela cita o poema que ela leu, né, que em tradução livre seria Queimar Papel em Vez de Crianças. E aí tem uma frase do poema, que foi a que marcou ela e perturbou ela, que diz o seguinte: esta é a língua do opressor, mas preciso dela para falar com você. E eu acho que no momento que a gente está estudando aqui o capítulo 10, que fala na construção de uma comunidade pedagógica, ele também está falando disso, que por vezes, para essa constituição de um grupo, que é o que a Tabata traz, né, de que os professores têm medo, né, de sair desse lugar que eles criaram, né, dessa ilusão do que é ser professor. Para a gente conseguir mudar essa realidade, a gente tem que falar a linguagem desses nossos colegas. A gente tem que ter uma maneira de ser ouvido, porque se eu chegar, por exemplo, se eu e o Bernardo somos convidados a fazer uma fala numa escola, né, uma escola que está querendo entrar numa abordagem participativa, né, uma escola que vem de uma pedagogia bem tradicional, que faz aquele portfólio com carimbo de mão de criança, tá? Se a gente chegar lá dizendo que tudo aquilo é errado, né, e dizendo que não, que eles não sabem, que não é assim, que hoje tem que fazer desse jeito, sabe? Provavelmente a gente não vai conseguir atingir os professores. Eles vão dizer, para eles é fácil chegar aqui e dizer, né? A gente sabe como é, porque a gente também está nesse lugar de quando chega alguém com uma linguagem acadêmica, alguém distante da escola, isso nos incomoda. Então, para conseguir fazer pequenas micro-revoluções, né, como diz a professora Sariane Pequá, para a gente conseguir micro-revolucionar o nosso espaço, os nossos colegas, a nossa escola, a nossa cidade, é preciso falar uma língua que seja compreendida. Né? Porque a partir do momento que a gente diz para o nosso colega, eu sei como é, eu sei isso que tu está passando, porque eu também, comigo também foi assim, sempre a gente conquista uma abertura, né? E eu acho muito legal sempre o momento de intervalo, mas eu não, essa é a diferença também, na escola de educação infantil, não tem a hora do recreio, né, a hora do intervalo. Os professores fazem intervalos conforme a disponibilidade de alguém para substituí-lo. E já na escola de ensino fundamental que eu trabalho, a hora do recreio é a hora do recreio. Então, é uma oportunidade de sempre ouvir
como que os professores falam dos estudantes dos anos finais, por exemplo, né? Que concepção eles têm. E aí eu sempre aproveito devagarinho, né, para dizer, mas sabe que isso pode ser alguma coisa que faltou lá na primeira infância, como tal e tal coisa? Aí eles, é verdade. Então a gente vai. Eu não chego e digo, não, isso que tu está falando não tem sentido, está julgando ele, mas não, vai falando essa linguagem, né? Não é a língua da opressão, mas vai falando a linguagem que possa se comunicar e ir se estruturando. Pode falar, Bernardo. E eu acho que essa questão da fala dos professores, né? Às vezes, infelizmente, a gente vai estar carregado de opressão, né? A gente pode estar ali sendo a pessoa que está falando uma coisa opressora, tendo ou não a consciência, mas a gente pode reproduzir isso, mas o quanto que esse professor, às vezes esses 15 minutos é o único tempo que ele tem para desabafar, né? E isso é triste, assim, de que tu vê, assim, a pessoa está exausta e ela só precisa colocar para fora, assim, como o fulaninho ou a beltraninha tira ele do sério na sala, né? Então, e é triste isso. Eu já fui professor de educação física, assim, do PIBID, enfim, então a gente ouvia algumas coisas e eu, no início, né, achava, ai, que coisa horrível, né, ai, meu Deus, falar sobre isso. Mas tá, mas com que, se não se tivesse espaço mínimo para que o professor possa falar isso, onde vai ser? E eu não estou dizendo, né, professor foi racista, foi homofóbico, foi machista, não. Mas às vezes assim, eu não aguento fulaninho da Silva porque ele me tira, né? Tem que ter esse espaço que infelizmente o professor não tem. E eu fico pensando nisso também, na escola de educação infantil que eu trabalho, os intervalos, né, são variados, enfim, e eu queria muito ter esse espaço para trocar com meus colegas, conversar com eles, e né, no intervalo eu percebo isso, de que no almoço, assim, quando eu estou conversando com os colegas sobre isso, de que tá todo mundo ruim, tá todo mundo exausto, a gente fica muitas horas na escola, a gente tem que fazer coisa fora, enfim, e isso, né, e eu fico ali, eu tento me controlar para que eu não vire um alvo da escola também, né? Mas eu vou olhar, tá, o fulaninho se liga nessas questões, né, de vida fora do trabalho, vida dentro, enfim. Ver essas pessoas que a gente não está sozinho, né? E essas conversas são interessantes para que a gente possa mapear isso. Antes de passar para a Tabata, eu só queria falar, quando eu vi que esse capítulo tinha 50 páginas, eu pensei, ai meu Deus, vai ser um capítulo longo de ler, difícil de ler. Mas eu adorei a conversa dos dois, né? Da Bell Hooks e do Ron Scap, de como os dois foram conversando e cada um dos dois trazia muitos elementos muito importantes e interessantes para o diálogo, e me lembrou bastante o livro do Paulo Freire, né, A Pedagogia da Pergunta, se não me engano, que é dele e do Antônio Faundes, como é um texto em modo de fala, assim, né, de conversa, que às vezes ele acaba perecendo um pouco de referências, né, que são falas, são escritas, né, de uma maneira mais tranquila, mas ao mesmo tempo tu vê como se estivesse realmente conversando com uma pessoa, né, e se a gente parar para pensar, se a gente conseguisse conversar com o nosso colega, assim, sobre educação, os nossos colegas têm muitos pensamentos que são muito interessantes também, né, só que a gente não tem esse espaço para diálogo, e o quanto que não ter esse espaço para diálogo é proposital também, né? Não digo assim que os diretores, as diretoras da escola pensam, hahaha, não vamos oferecer espaço para diálogo. Não, mas o quanto que esse sistema se perdura porque os professores não conseguem se organizar também, né? E é uma coisa que eu tenho falado muito com os meus colegas, mas depois eu retomo sobre isso. Pode falar, Tabata. Desculpa que eu tô assim no meio da rua, que a criança dormiu e eu tô levando o cachorro na rua, na chuva. Mas aí o Bernardo falando, eu me lembrei que eu fiz uma pós, né? Terminei o ano passado na Unicinos, que era sobre práticas pedagógicas inovadoras, né? Minha pós. E aí, um dos grupos de trabalho, assim, a gente estava refletindo sobre essas práticas inovadoras, práticas inclusivas, etc. E aí um dos grupos estava fazendo um projeto sobre uma sala de descompressão na sala dos professores, né? Numa escola de educação infantil, assim. Claro, não, era um protótipo, né? Não era um projeto que pôde ser concretizado, mas assim, eu imagino quanto uma sala de descompressão seria útil, né?
numa escola de educação infantil e talvez numa de ensino fundamental também. Eu falo da educação infantil porque é a minha vivência. Mas, às vezes, tu só queria ir lá e botar para fora um pouquinho, assim, né? Com alguém que te escutasse sem te julgar, né? E também que tu pudesse refletir, né? Sobre a tua prática também, né? Sem aquele julgamento de, tu tá fazendo errado, tu tá fazendo certo, né? Vamos construir um fazer melhor, né? Um fazer que seja adequado para as crianças e para a gente, né? É só isso que eu me lembrei na hora que tu estava falando. Desculpa, eu não consegui falar nunca, mas é que normalmente eu tô fazendo minha filha dormir nesse horário. Eu sei como é ser mãe. Mas o que eu ia, aproveitando esse teu gancho, ano retrasado, no município aqui que eu trabalho, São Leopoldo, tinha, e supostamente ainda existe, mas não, né? Um projeto de psicólogas nas escolas, né? E eu lembro de uma conversa que eu tive com a psicóloga, num dia, assim, que eu estava de planejamento na escola, e daí eu comentei com ela, né, que do quanto tinha sido difícil para mim, porque por mais que eu tivesse uma ideia do que era educação pública, de qual era a realidade, né, o contexto em que eu me inseri, a escola em que eu me inseri, fica numa das regiões mais pobres da cidade, né, de crianças que algumas moram todas juntas, né, com outras famílias, em barracões e tudo mais. Então, quando eu me inseri dentro desse contexto, esse choque de realidade, ele foi muito difícil para mim e não teve, né, nenhum amparo, não houve uma preparação. E aí eu falei para ela, tanto que existe esse projeto de psicóloga na escola, mas ele é voltado somente para os estudantes. Em nenhum momento a prefeitura pensou em criar um projeto que atendesse os professores, né? Tanto que na nossa escola hoje mesmo eu falei que a nossa escola está muito tranquila esse ano, né? Porque a gente sempre teve casos de professores sendo ameaçados pelas famílias, pelos estudantes, pais que vão na escola com a intenção de agredir os professores, enfim, né? Faz parte. Isso tudo é muito estressante. E além disso, eu vivenciando aquela realidade, por exemplo, no inverno extremo, chegar a criança de regata e chinelo, isso me perturbava o tempo inteiro. Eu vinha para casa e ainda sou assim, né? Isso continua me incomodando, mas não há um pensamento, né? Não tem alguém que me acolha, se não for eu mesma ir atrás de uma psicóloga e pagar particular, porque a prefeitura não tem um convênio médico que ela ajude, né? É um desconto que é ridículo, mas enfim, não é esse o ponto. E aí eu quero retomar ainda ali no diálogo, tem uma coisa que ele fala que eu achei. Eles estão falando da presença do corpo, né? A Bell Hooks, ela fala desse lugar dela dentro da escola enquanto mulher negra, e aí ele fala, né, da consciência da minha presença na sala de aula, dada a história do corpo masculino e do professor do sexo masculino. E eu acho que essa consciência do corpo, de maneira geral, é um conceito muito interessante de se pensar também. Porque eu, por exemplo, eu sou mulher e eu sou bem baixa, assim, a minha estatura é 1,52. Então, eu sempre sou vista, e aí, uma coisa que eu já me acostumei, né? Geralmente, nas primeiras reuniões, ou quando as famílias me conhecem, eu sempre noto um olhar de julgamento. E aí passam-se alguns dias, algumas semanas e meses, e aí eu já ouvi exatamente essa frase de muitas famílias. Eu achei que tu não ia dar conta, porque tive a impressão de que tu era muito frágil, ou muito quieta, que as crianças iam dominar o espaço e tal. Não que isso seja ruim, as crianças dominarem alguma coisa, né? Mas na concepção das famílias, quando elas me conhecem, elas acham que justamente por eu ser uma pessoa mais tranquila, né, não ser tão expansiva e tal, eu não vou conseguir conduzir essas crianças, né, organizá-las e tudo mais, sendo que não. Na verdade, isso vai se construindo de acordo com a minha prática, com o trabalho, com a construção desse pertencimento das crianças dentro da escola, enquanto grupo e tudo mais. Então, quando eu li essa conversa deles sobre o corpo, eu me vi também. Pode falar, Bernardo. E é interessante essa questão do corpo, porque na segunda-feira eu conversei com a diretora da escola em que eu trabalho, e uma das coisas que eu já tinha prestado atenção sobre,
e pensado sobre, e que alguma família, algumas, não sei quantas, o quanto falou sobre isso, era que eu aponto o dedo, né? Quando eu estou falando com a criança, tipo, fulaninho, vai lá e pega a colher, vai lá e pega o prato, né? Enfim, né? Eu aponto bastante. Só que nunca é num tom assim, ó, vai lá, busca tal coisa. Só assim, olha, vai lá, vai, né? Eu quero ajudar a criança apontando para onde ela pode ir, tem que ir. E só que eu já tinha pensado sobre isso, que para quem está vendo nas câmeras da escola, que as famílias têm acesso às câmeras da escola, pode parecer que eu estou mandando alguma coisa nela, justamente por causa disso. Eu sou um homem, sou alto, né? Então parece que eu estou aqui, meu Deus, estou mandando. Só que não, né? Mas se a gente entender que esse corpo, que a gente tem a mente e corpo, eles são separados enquanto análise, mas a gente existe como um todo, né? Eu estou aqui falando coisas que eu li, que estão na minha mente, porque eu estou me lembrando, mas, né, eu estou aqui comunicando o jeito que eu estou falando, o quanto cansado que eu estou do dia, daqui a pouco eu não estou conseguindo ler direito, então tem tudo, né, são categorias de análise que a gente pode ler de uma maneira diferente, estudar de uma maneira diferente, mas eles existem em uníssono no dia a dia. Uma coisa que a Bell Hooks colocou na 178 do Livro Preto é assim: mas nunca ocorreu a ideia de que eu pudesse ser professor universitária, pois, para falar a verdade, nós não tínhamos ouvido falar de nenhuma professora universitária negra. E eu anotei assim, né, de que saber que existe e sonhar com isso, né, de poder vislumbrar que eu tenho X, Y, Z característica, vi assim, assim, assado, e eu consigo vislumbrar algum lugar que até então não existia, ou porque agora existe, eu consigo vislumbrar, né? Um exemplo disso é a questão do filme do Pantera Negra, né? Que foi o primeiro filme da Marvel. Eu não sei se já ouvi, a Leite colocou como documentário Nunca Me Sonharam, de que, né, o protagonista era um homem negro e ele era o fodão, né? Ele tinha muito superpoder, né? Ele era o fodão. Então, o quanto que a cultura, que muita gente vai ser um filmezinho de super-herói, nem interessa nada, não. Mas muita gente americana do mundo inteiro olhou para aquele filme e pensou, né? Como é que é, Wakanda para sempre, Wakanda Forever, enfim, de que isso significa alguma coisa, né? Quantas crianças negras olharam para Pantera Negra e disseram, nossa, eu só quero ser o Pantera Negra, não quero ser só o Super-Homem, não quero ser só o Hulk, não quero ser o Flash, né? Que são personagens que são brancos. Eu vou ser o Pantera Negra, né? Então, a representatividade, né, nessa questão do lúdico e tal, mas também na cotidiano, né? De tu ver que tu pode estar naquele espaço. Uma outra coisa que eu achei interessante é... Cadê? Sim, ali, ó, na página 180 do Livro Preto, ela coloca assim, o quanto que a profissão definia a identidade dela, né, e que a Tabata falou também, né, o quanto que isso nos prende, né, isso, e eu tenho uma experiência da educação física. A educação física é uma área, né, eu cursei educação física, então é uma área que todo mundo olhava assim, vocês têm o que, disciplina de quê? A gente tinha disciplina de futebol, de disciplina de tênis, de disciplina de vôlei, de anatomia, de cinesiologia, tinha um monte de disciplinas, as que a gente sentava, né, e estudava, e tinha as outras que a gente estava estudando, nos movimentando, né, mas como esse conhecimento que a gente estava adquirindo, ele estava vindo através do movimento e também do estudo, né, não é porque a gente tinha disciplina de vôlei que a gente não sentava e discutia sobre vôlei, mas, né, e o conhecimento que é dado, entre aspas, através do corpo, ele é menos visto, né, é visto de menor, sendo que existe conhecimento que não seja através do corpo. Se tu tá lendo um livro, tu tá lendo ele porque tu viu ele, né? Se tu tá ouvindo um áudio é porque tu ouviu ele, né? Então não existe conhecimento que não seja através do corpo, né? Então essa visão é ruim, porque a hora que a gente olha para a criança, a gente, né, nesse pensamento mais quadradão, vai dizer assim, fulaninho não interessa o que ele fala, porque ele não consegue pensar direito ainda. Quando ele conseguir pensar direito, aí eu pergunto para ele.
sendo que as crianças elas estão pensando já muito além da gente, porque a gente está, né, aprendeu que é assim que faz, e a criança, não, posso fazer de outra forma. Então, a gente tem que entender que essa criança tem muito potencial, né? E a criança vai experimentar o mundo através muito mais do corpo, né? O adulto também experiencia do corpo, mas a gente fica cada vez mais privado, né? Mais com medo, mais com vergonha, e essa criança está disposta a desbravar o mundo de uma maneira muito mais completa. Leite? Eu queria aproveitar e falar sobre a discussão que eles fazem bem no final desse capítulo. Eles dizem o seguinte: eles estão discutindo sobre quando se tem uma provocação de mudança, isso falando de pedagogia engajada, tá? Quando se tem essa provocação, a maioria dos professores não entende isso como uma coisa boa, ou como um trabalho a mais que eles vão receber, né? Ou como uma forma, muitas vezes, de serem observados e avaliados, né? Os professores têm essa ideia. E aí eu penso nisso, por exemplo, quando eles dizem ali, é a última fala, a penúltima fala dele, que ele diz assim, essa ideia assusta muitos professores. Eles não acham que vão ter de fazer um trabalho diferente, com mais entusiasmo e engajamento, mas sim que vão ter de trabalhar mais. Os professores engajados têm consciência da sua vida individual e também do seu envolvimento com outras pessoas. Mas acho que os professores tradicionais transformam esse mesmo reconhecimento num direito à privacidade, de modo que, quando obtêm a efetivação vitalícia no cargo, acabam se retraindo. E aí isso entra nesse paralelo de não compreensão, né, de que estar professor não é a sua identidade pessoal, né? Isso é o seu trabalho, né? É a maneira como se coloca, o que estuda e tudo mais, mas não quer dizer que, tanto que tem pessoas que eu tive professores no ensino médio, por exemplo, que usaram o mesmo caderno por mais de 20 anos. Então, as aulas eram as mesmas. Na primeira aula é isso, na segunda é aquilo. Então, tem essa resistência à mudança como se ela fosse uma coisa extremamente negativa. E aí, no final desse capítulo, a Bell Hooks encerra com uma frase que é fantástica, que é: ser professor é estar com as pessoas. Né? E aí, no livro Diário de Acolhimento, se eu não me engano, o Statuary também fala em estar com as crianças, né? A gente está na escola para estar com as pessoas, com as crianças, com os adolescentes, e se constituir através desse coletivo, e não para estar acima desses estudantes, né? Eu acho que é essa consciência que vai nos faltando. E eu só quero avisar a gente que aqui está um tempo estranho, e quando acontece isso, às vezes, acaba a energia. Se acontecer, você sabe. Fale, Bernardo. Não, eu também agora tive que recolher a roupa porque começou a chover. Esse capítulo eu achei muito interessante, e numa parte que eu achei ali, na 196 do livro preto, ela coloca assim na metade da fala dela. Ela não, é o Ron, né? Ron Roberts, não lembro agora. Digo aos alunos que não confundam a informalidade com a falta de seriedade, que respeitem o processo. E eu acho que isso é bem emblemático na educação infantil, né? Porque se a gente entende que o conhecimento, ele se dá a partir do professor sabe tudo e o aluno não, e o professor tá mais para frente, não lembro qual dos dois fala sobre a questão da mesa, né? O conhecimento está ali na mesa, o professor está ali protegido pela mesa e ele sabe de tudo e os alunos não sabem de nada, mais no contexto acadêmico, né, de universidade e tal. E na educação infantil não tem isso, né? Vai ter escolas mais antigas que vão ter ainda a figura da cadeira do professor, da mesa do professor. O que a mesa do professor, eu acho que a cadeira, aliás, do professor, eu acho que é uma boa, porque o professor tem que ficar sentando o dia inteiro em cadeira de criança, isso vai gerar lesão para o professor. Se a escola não quer perder esse professor, então ela tem que pensar sobre isso, e é uma coisa que as escolas não têm, né? O professor tem que passar o dia inteiro sentado numa cadeira que não foi feita para ele. Enfim, mas até me perdi no que ia falar. Sim, dos poderes, né? E a educação infantil quebra com isso, né? Que o que é o professor?
a imagem do professor de educação infantil, né? O imaginário é o professor sentado em roda com as crianças. É o professor simbolicamente se colocando como igual das crianças, né? E às vezes eu não vou sentar com as crianças exatamente pela questão da postura. Tá? Eu estou sentado nessa cadeira aqui e tá tudo bem. Mas, né, esse simbólico de olha só, nós estamos todos aqui aprendendo. Eu, enquanto adulto, eu tenho autoridade, sim, né? Não é negar a autoridade, e isso é uma coisa que eu demorei um pouco, e foi lendo Paulo Freire que eu percebi isso, de que o adulto, o professor, ele é autoridade, sim, daquele espaço, o que é diferente de ser autoritário, né? Mas a gente não pode negar que a gente é autoridade, e a criança tem que respeitar a gente. O que me estressa muito é isso. As crianças com as quais eu converso, falo, dialogo, e ela me ignora, tá? Só que a hora que tu se machucar, tu vai vir para mim. A hora que tu precisar de alguma coisa, tu vai vir para mim, porque eu sou a autoridade desse espaço. Então, vamos tentar estabelecer uma relação de diálogo, né? Porque tem que existir, né? Mas, enfim, de que a gente nos vê como a gente não ensina tantas coisas, mas a gente está ali na educação infantil ensinando a criança a caminhar, a interagir com os outros, a como respeitar o espaço do outro. Enfim, o nosso trabalho é muito rico, mas como ele não está organizado de uma maneira tão classicamente dentro dessa escola de que o professor ensina, o aluno aprende, ponto, a gente não consegue ver isso, né? Por isso que os portfólios, as documentações são muito importantes para mostrar tudo o que está acontecendo nessa escola, se não é exposto para as famílias, a gente primeiro que esquece no dia a dia, porque acontece tanta coisa, e como é que esse conhecimento não está organizado, que nem a gente falou, né? O caderno, hoje a gente vai ver isso, isso e aquilo. Tem dias na educação infantil que tu estava planejando o A, tu vai fazer X, Y, Z, porque é o que deu para fazer. Então, esse conhecimento é muito mais fluido, né? E por ele não ser tão fechado, tão duro, tão concreto, é difícil a gente visualizar ele. Então, é legal a gente ver o quanto esses dois autores estão atentos a isso e trazer essas discussões. Gente, a gente estava pensando, como a gente está perigando daqui a pouco acabar a luz, a gente estava pensando em fazer a discussão do último capítulo 11, né, que é a língua. Vocês estão me ouvindo, então, né? Eu acho que está mais baixo. No próximo encontro, o capítulo 11, tem poucas páginas, a gente poderia fazer no próximo, o que vocês acham? Só para a gente não... E também porque nós temos aqui 9 minutos, né? E eu acho que é um capítulo que não deve ser passado batido, né? Porque essa questão da linguagem, ela vai fazendo essa retomada de como deve ter sido para os primeiros negros que tiveram que aprender e conviver com o inglês e tudo mais. Isso vai fazendo um paralelo com a imposição que se tem hoje. O inglês é a língua universal. Por quê? Né? Então, eu acho que é um capítulo que vale a pena a gente retomar, até porque a leitura do encontro que vem não é tão extensa que nem a deste capítulo hoje. Tá, então, o pessoal que está aqui está topando, então fazemos isso, o próximo encontro, a gente adiciona esse na discussão. Certo, gente? Né? Em todo grupo, em todo encontro a gente fala isso, as discussões nunca se encerrariam, né? Repete? Como assim, Tabata? Eu falei, repete? Não, enfim, a gente adiciona a leitura do 11, a leitura do 11 no próximo encontro. Daí a gente finaliza... Eu não entendi que a Tabata... Enfim. Agora acho que todo mundo se entendeu agora. Ela não tinha entendido, a gente vai adicionar ao último capítulo de hoje ao encontro da semana que vem, por ser um encontro, uma leitura menor, e também para a gente poder aproveitar melhor o capítulo. Isso, tá, gente? Seguimos com as discussões. Não, fica tranquila, Tabata. Seguimos as discussões, né? Especialmente esses dois capítulos que a gente discutiu hoje são muito bons. Eu me surpreendi com o capítulo da Bell Hooks, com outro autor, o Ron ali, como, né, a troca deles foi muito boa, um complementava, trazia coisas novas, achei muito interessante, e conversa com o que ela falou, né? Ela falou, o fulaninho, o Ron, que é um homem branco, mas que está ali disposto a se desconstruir, a construir um pensamento coletivo, pensando nas diferenças, enfim, legal ver o quanto que a Bell Hooks traz a negritude, a questão dela ser mulher como um elemento chave da escrita dela, ao mesmo tempo que ela não está fechada para conversar com outras pessoas que também estejam dispostas, mesmo se as pessoas sendo um homem
branco, né? Então, que são elementos que fazem distinção com a vida dela, mas que não é isso que vai fazer esse indivíduo né, ser inimigo. Né? Porque se fosse por causa disso, pessoas negras todas iam lutar pelo antirracismo e não acontece. Né? Então, trazer para o diálogo esses pontos são muito importantes, porque é através do diálogo, através da troca, que a gente vai criando mais conhecimento, vendo o que a gente sabe, o que a gente não sabe e evoluindo cada vez mais. Certo, gente? Nos encontramos na semana que vem para ter o nosso último encontro desse baita livro. Certo? Tchau, tchau e boa noite. Boa noite.